Boa noite. A voz está chegando aí até no fundo do salão, tá bom? Beleza? Primeiramente eu queria dizer que é uma alegria ver essa casa assim cheia, porque foi tão triste depois da pandemia que a gente começou a voltar a assistir os estudos e tinha aquele meia dúzia de gato pingado. E graças a Deus agora acho que está acabando a preguiça, porque a gente ficou com uma preguiça de sair de casa depois da pandemia. E agora o pessoal está voltando a sair, socializar, ouvir um estudo, voltar a participar da Casa Espírita, muito bom. Ela falou aqui que fazer perguntas vai ser respondido depois. Se chegar alguma pergunta aqui, eu prometo responder, tá? Se chegar e alguém quiser fazer alguma pergunta, eu tendo um espaço, eu tentarei responder. Primeira questão, antes de entrar para o estudo, eu queria perguntar para vocês, por que o Espiritismo, uma doutrina que surgiu baseado na filosofia, na ciência, lá na segunda metade do século XIX, dá tanta importância à Bíblia, e mais especialmente no Novo Testamento. Novo Testamento são os 4 evangelhos e as epístolas, os Atos dos Apóstolos e as epístolas, mas principalmente aos 4 evangelhos. Por quê? Por que se pergunta tanto e traz para cá alguma coisa que é própria da religião e que é própria do cristianismo? Que tem a ver, né, isso com o Espiritismo? Será que o Espiritismo é só cristianismo? Ou tem alguma coisa diferente? Por que a gente mexe e vira, está estudando Jesus? Qual que é a relação entre Espiritismo e cristianismo? Inclusive tem vários livros com esses títulos que a gente pode adquirir. Então eu vou contar para vocês agora por que tem essa relação. Primeira coisa, o Espiritismo vai tratar da relação dos homens com os espíritos, do fenômeno da mediunidade. Quem estava aqui no primeiro momento das perguntas e respostas, viu o Zé falando da mediunidade, que é essa capacidade de relação dos homens com os espíritos, ou de outra forma, dos encarnados com os desencarnados, dos espíritos encarnados, tem carne, com os espíritos que não têm carne. Essa relação sempre houve na história da humanidade, em todos os momentos da humanidade, em todas as culturas, em todas as civilizações, em toda a história. Nos gregos tinha lá sacerdotisas, os oráculos, na China também, no Egito, na Idade Média, na Europa, na África. O fenômeno mediúnico, ou como alguns chamam, o fenômeno medianímico, o mediunismo, é natural, sempre houve. E sempre houve também as revelações. Isso é muito interessante, porque é o Espiritismo que cria uma ideia de revelação como um tipo de conhecimento. E aí, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele até fala que aqui na nossa civilização judaica cristã, olha só, até o nome da nossa civilização judaica cristã, teve revelações de Moisés, de Jesus e posteriormente a revelação espírita. Mas o que quer dizer isso? Que sempre espíritos superiores trouxeram através da mediunidade conceitos que são atemporais. O que quer dizer isso? Que os 10 mandamentos tinham validade lá 3.000 anos antes de Cristo, que o que Cristo trouxe como revelação, Jesus, foi há 2.000 anos, tem validade ainda hoje, assim como o Espiritismo, que já tem 150 anos, também tem validade. Então,
Lá na pergunta Espiritismo, século XIX, 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: vede Jesus. Jesus foi apresentado pelos espíritos que revelaram a Kardec o Espiritismo como o modelo mais perfeito de homem. E aí então Kardec começa um trabalho de reler os evangelhos, mas de forma diferente. Foi aonde ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica como é que ele procedeu. Ele foi eliminando os peducários, foi eliminando e buscando a essência. Que essência seria essa? A ética de Jesus. Então ele fala lá, ele divide em 5 partes, elimina 4 partes e deixa só uma. As partes que ele elimina é os milagres, que são muito questionáveis. Ele elimina as palavras de Jesus, que foram origem dos dogmas das religiões. Ele elimina. Os fatos comuns da vida de Jesus, ele elimina. E o que ele pega, então? As máximas de Jesus. As máximas que são enunciados morais. Enunciados que têm a ver com a vida humana, com o comportamento do ser humano. E ele então escreve o Evangelho, retirando e tentando entender essas máximas, que ele chama de moral universal. Hoje a gente talvez chamaria de ética. Então, a partir dessa construção, a gente sempre vai lá estudar os evangelhos para tentar retirar de Jesus o que seria a ideia de Jesus sobre aquilo. E por que eu falo em Jesus e não no cristianismo? Isso é importante a gente refletir sobre isso. A história do cristianismo é muito longa, eu não vou me adentrar nisso aqui não, mas o cristianismo se afastou muito da mensagem original de Jesus. O cristianismo histórico. Tem um livro do Hermínio Corrêa de Miranda que chama Cristianismo, uma mensagem esquecida. E o que o Hermínio Corrêa de Miranda faz nesse livro, que eu recomendo a todos lerem, todos os livros do Hermínio. Um dos pensadores brasileiros que mais entendeu o espiritismo, o cristianismo, experienciou o espiritismo na sua parte prática, foi Hermínio Corrêa de Miranda. E ele vai tentar nesse livro, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, recuperar o que eram os princípios que Jesus veio ensinar. E aí o principal é o amor. Então o amor é a chave para entender a mensagem de Jesus. E outra coisa, 2 coisas, o amor e a imortalidade da alma. Então a mensagem, que um missionário, um governador planetário, um Cristo reencarna para ensinar, é o amor e a imortalidade da alma. E aí então, a gente tem que ir tentando ali nos evangelhos canônicos e nos evangelhos apócrifos. Vocês já ouviram falar dos apócrifos? São evangelhos que não estão naqueles 4 evangelhos lá. Tem lá de Maria, tem de Judas, tem de aquele que não tinha fé, o Tomé. Só que só sobrou pedacinhos desses evangelhos, porque eles foram colocados como heréticos depois que Roma assumiu o cristianismo. Então esses evangelhos eles ficaram sumidos durante quase 2000 anos, depois acharam-se pedaços deles, mas eles ajudam também a entender essa mensagem verdadeira de Jesus, que segundo Hermínio é o amor.
Então, o que a gente vai fazer hoje? Tentar entender essa mensagem inicial de Cristo, que tem lá do servir, e tentar entender o que o Espiritismo fala um pouco mais disso. E aí, eu vou começar com uma ideia de servir que está no dicionário, para a gente começar com o dicionário. Eu peguei muitas aqui, mas vou passar só algumas para vocês. Ó. Trabalhar em favor de alguém, servir é trabalhar em favor de alguém, encarregar-se do funcionamento ou de uma atividade, prestar a alguém algum obséquio, ajuda ou serviço, apresentar algo a alguém, servir algo, né? Tipo servir um vinho, servir um canapé, fazer às vezes de, ser adequado às necessidades, trazer proveito, ser útil, adequar-se a alguém, lançar mão de alguém. Então, essa é a ideia de servir. Será que é esse servir apenas que Jesus se referenciava? Porque Jesus, vou só ler um versículo aqui que me inspirou a fazer, que tem nos evangelhos, tem 2 no Marcos e Mateus, e tem também nos evangelhos apócrifos, é Jesus falando assim, ó: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha o que Jesus fala, isso está lá em Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha só, se Jesus veio para servir, servir deve ser uma coisa muito importante para ele falar isso. E aí então a gente tem que começar a entender o que Jesus quis dizer com isso. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus tem uma forma especial de falar, ele falava por parábolas, e sempre ele tinha algo a mais para falar, que só estudando todo o Evangelho e com esse princípio do amor que a gente vai entender. Por exemplo, vocês já se perguntaram por que Jesus se chamava de Filho do Homem? Ele aqui, quando fala assim, o Filho do Homem veio, não veio para ser servido, mas para servir, o Filho do Homem era ele. Ele se tratava na terceira pessoa como o Filho do Homem. O que ele quer dizer com isso? O que Jesus chamava de homem? Jesus, ele tinha um vocabulário próprio, né? Por que Jesus falava quando falava em verdade vos digo? E aí ele soltava uma máxima moral universal. Então ele tinha essa forma de dizer. Ele, por exemplo, falava que deixa os mortos enterrar os mortos. Que mortos são esses? Então ele tem uma... Se você não entender o que ele quer dizer, você não entende o sentido das coisas. Então, primeira coisa, o homem para Jesus não é o corpo, não é esse corpo físico. Vamos pensar, homem e mulher, né? O ser humano. Não é o corpo físico. Jomar, mas como é que você sabe disso que não é o corpo físico? Você pega uma passagem dele, por exemplo, em todos os lugares que ele se refere a homem, mas você pega uma passagem dele que ele fala assim: não é o que entra pela boca do homem que o corrompe, mas é o que sai dela. Se ele estivesse se referindo a corpo, é o que entra pela boca que corrompe, que envenena, que mata. Bebe um veneno para você ver se não corrompe seu corpo, se não te mata. Mas é o corpo. Quando Jesus fala que não é o que entra pela boca que corrompe o homem, porque o homem para ele é o quê? Espírito. Jesus sempre falava nas essências da coisa, e a essência do homem é espírito.
Por isso que não é o que entra pela boca do corpo físico que corrompe o espírito, mas é o que sai da boca do homem, ou seja, o que a gente se expressa, comunica, porque nossas palavras, porque está cheio o nosso coração. Ou seja, quando a gente se expressa aquilo que a gente tem, a gente acaba nos contaminando. Quem estuda mediunidade sabe o que ele está falando. Agora, e filho do homem? O que ele quer dizer como filho do homem? Porque Jesus tinha claramente, ele sabia claramente qual que era a missão dele. Ele não aceitou ser chamado de bom, mas aceitou ser chamado de mestre, rabi, rabone. Então o que acontece? Filho do homem é o fruto do homem, o fruto do espírito, aquilo que vem de melhor, aquilo que é o objetivo final. Então quando ele se chama de filho de homem, ele já está se colocando como modelo da humanidade, né? Como Messias esperado, como mestre, como Rabone. Então o filho do homem, ou seja, aquilo que nós, enquanto melhor de nós, não veio ao mundo para ser servido, veio ao mundo para servir. Isso é que Jesus quis dizer. Então veja que o servir, nesse sentido, está totalmente de acordo com a missão de Jesus no mundo, que é servir. Agora vamos entender o que é servir. Vamos agora mais profundo que o dicionário, vamos buscar a etimologia da palavra. A etimologia é o ramo que estuda a origem das palavras. Então agora nós vamos na origem das palavras. Então a palavra vem do latim servus. Servus do latim significa servo, significa escravidão, escravo. Então no latim não nos ajuda muito. Mas os evangelhos foram escritos em grego. Então eu fui buscar a origem dessa palavra no grego. E em grego, a palavra servir, servo, é diáconos. Diáconos. Aí quem conhece um pouco de catolicismo, já sabe que o diácono é o ajudante, né, lá do padre, que ajuda ali nos rituais e tal. Diácono. Só que o diácono do grego, olha só, ele tem duas palavras, o dis, que significa dou, partilha, e o akon. O akon é uma forma de conduzir, levar. Então a ideia do diáconos no grego antigo é alguém que divide a sua vida, as suas habilidades e as suas riquezas para servir a comunidade, para o bem de todos. Então o diáconos é aquele que serve com as suas habilidades, com o que tem, para o bem de todos, o bem da comunidade. Então é daí que vem a palavra diáconos, do grego antigo. E aí, gente, vamos pensar, deixa eu pegar meu óculos aqui, vamos pensar no seguinte, olha o que Jesus fala de novo, agora em Marcos, no capítulo 10, versículo 43 e 45. Quem quiser tornar-se mais importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido,
mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Isso está lá em Marcos. Então já falei Mateus, agora falei Marcos. E vou falar agora em João, que para mim é um dos mais bonitos, é João, porque João descreve muito os últimos momentos de Jesus ali. E ele fala assim: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Olha que interessante. Jesus sabia muito bem o papel que ele tinha. Ele aceita o título de mestre, Rabi, ou em algumas traduções, Rabone. Mas ele não aceitou o título de bom. Ele falou: bom é Deus, é o Pai, mas mestre eu sou. E olha o que ele fala isso depois de ter lavado os pés dos apóstolos, na passagem lá de João. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Olha que exemplo de humildade. E humildade não é se rebaixar, porque ele não se rebaixou e falou que ele era uma nulidade. Eu lembro do Zé. Se não é mestre, você falando, Zé, se não é mestre, volta para lá e manda alguém que seja. Você lembra disso? Você já falou isso nas palavras. Pô, se o cara não aceita, não admite que é mestre, o que ele vem ensinar então? Então Jesus assume o que ele é. Humildade assumiu o que a gente é. Mas ele não aceitou um título que ele não era. Mas ele falou: se eu, que sou mestre, lavo vossos pés, por que vocês não lavam o pé um do outro? E aí, gente, lavar pé hoje não tem significado, mas naquela época tinha. Tem que entender a época. Lá todo mundo andava de sandália ou a pé, descalço. Entrava para dentro da casa, o pé estava todo sujo. E geralmente, quando lava o pé, era o serviçal, o escravo que lavava o pé. Era a pessoa era a menor ali dentro, vamos dizer assim, que lavava o pé do senhor, que lavava o pé, né, numa bacia e tal, para a pessoa poder entrar dentro de casa com os pés limpos. Tanto é que Pedro era o mais emotivo e tudo. Pedro fala assim, quando Jesus manda lavar o pé, Pedro fala assim: não, senhor, não vou lavar o seu pé não, está doido? Aí quem lembra o que Jesus fala? Ele fala assim para o Pedro: se você não lavar meu pé, você não tem parte comigo. Aí o Pedro volta e fala assim: então, senhor, eu lavo seu pé, seu pescoço, sua cabeça, eu lavo você inteiro. Pedro está lá no Evangelho, é só pegar e ler em João. Então Pedro tinha ele era só emoção, Pedro, né? E parece que era um médium de efeito físico também. Mas aí o que acontece? Depois de lavar o pé de todos, né, num ato muito simbólico, ele fala isso: se eu que sou mestre lavei os vossos pés, por que vocês não podem fazer isso um com os outros? Servir. E toda a doutrina dele é no servir. Então, servir para ele significa essa humildade e significa o amor, a caridade. O servir é a caridade. O Zé falou aqui hoje sobre a caridade. A caridade é o ágape, nos evangelhos em gregos antigos, nas cartas de Paulo. Os gregos tinham 3 palavras para o amor. O primeiro é o eros. Eros é o amor, paixão. A deusa Eros, que veio aí o erótico, que veio essas outras palavras ligadas mais ao amor, paixão, ao amor sexual, ao amor de um para um. Não era esse o amor que Jesus veio ensinar. Não era o philos,
O philos é o amor-amizade. É o amor da filosofia. Sofia, sabedoria. Philos, amor à sabedoria. Né? Era um amor de amizade. Amor maravilhoso esse. Né? Aristóteles eleva muito esse tipo de amor. O próprio Platão também, no Banquete também, né? Enaltece o amor, a amizade, o philos, mas não era esse tipo de amor, era o ágape. O ágape é esse amor, né? que Jesus vem ensinar, e que ficou muito bem representado numa epístola de Paulo ao Coríntios, se eu não me engano, que é que o Legião Urbana fez aquela letra, né? Se eu não amar, serei como sino que tine e tal. É Paulo falando do ágape. E Paulo, ele tem uma visão que a gente nunca pensa. Paulo não conheceu Jesus. Paulo não conheceu o homem Jesus, com toda essa capenguice nossa de homem. Apesar que Jesus devia ser um homem diferenciado, né? Um ser humano diferenciado. Mas Paulo não conheceu. Paulo fala, eu só conheci Jesus glorificado. Glorificado é o Jesus desencarnado, com toda a glória que ele tinha enquanto espírito puro. E Jesus apareceu para Paulo mais umas 2 ou 3 vezes. E Paulo era orientado, né? Por exemplo, por Estevão. Estevão estava sempre com Paulo. A força do cristianismo primitivo, do desencarne de Jesus até o ano 300, e continuou depois também, até ser eliminado, eram as reuniões mediúnicas. Eram as reuniões mediúnicas. Paulo chamava de reuniões pneumáticas. Ele inclusive ensina nas suas epístolas. Ele fala assim, antes de receber um espírito, verifica se ele é de Deus. A força do cristianismo era que as pessoas iam cantando para morrer nas arenas romanas, é porque nas reuniões deles lá, nas catacumbas e na onde eles conversavam com os desencarnados. A prática mediúnica ensinada por Jesus para os apóstolos e depois os apóstolos para os outros, era um constante intercâmbio espiritual. Jesus inaugura isso, e tem algumas passagens do Evangelho que mostram Jesus conversando com os mortos. Então, em Jesus, não no cristianismo, mas em Jesus, esse servir é o ato da caridade, é o ato de você ter o espírito de servir naquilo que for necessário. É a caridade, é o amor em ação. Agora, o que o Espiritismo vem acrescentar nesse conceito? Aqui está. Será que é só isso? Ou o Espiritismo vem acrescentar alguma coisa nesse conceito de ágape, nesse conceito de servir? E aí, eu considerei 3 coisas para a gente pensar que o Espiritismo fala com uma clareza muito grande e que no cristianismo e em Jesus, provavelmente Jesus tenha falado disso e tudo, mas não ficou nem na tradição do cristianismo e a gente custa encontrar alguma referência nisso nos evangelhos. São 3 itens, ao meu ver. O primeiro item é vincular o serviço, o servir, a caridade a uma lei universal. Está lá no Livro dos Espíritos, quando ele coloca, ali, perguntas 675, 674 e outras lá, quando Kardec está estudando as leis naturais, e ele recupera a lei do trabalho. E ele define o trabalho como toda ocupação útil. Então, o trabalho, segundo o Espiritismo,
não é só um trabalho financeiro, não é só um trabalho de que você é remunerado, mas toda ocupação útil. Então, todo serviço, todo ato de servir é um trabalho. E como tal, é uma lei natural. É uma necessidade do ser humano. O Livro dos Espíritos fala: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. É uma necessidade. Então não é só aquilo que nós devemos fazer para evoluir, mas é uma necessidade do espírito humano servir. É uma lei da natureza. E o outro item é conjugar isso com a liberdade, que é outra lei da natureza. O homem tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, nós não devemos servir por obrigação, por submissão, mas nós devemos servir como um ato de vontade. Então, isso é uma coisa muito interessante. É por um ato de vontade que eu tenho que estar aqui hoje. É por um ato de vontade que cada voluntário está aqui. Porque se ele fizer por obrigação, ele não está realmente servindo como deveria servir. Eticamente, por vontade, por livre-arbítrio. Ele está por obrigação. Igual a gente paga imposto por obrigação. Então, o que acontece? Como um ato de livre-arbítrio, um ato de vontade, a gente começa a pensar em responsabilidade, ética da responsabilidade. A gente começa a pensar em como melhor servir. A gente começa a pensar em como melhor amar. E aí a gente chega no terceiro princípio que o Espiritismo acrescenta a servir. Então foi a lei natural, a liberdade e o terceiro. Uma mensagem, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano é o 5º, mas minha memória pode me falhar. Que há uma mensagem que Kardec coloca como espírito de verdade, mas no Livro dos Médiuns ela está assinada por Jesus. Tem a mesma mensagem assinada por Jesus. Ele começa assim: venham agora como outrora aos filhos desgarrados de Israel, e fala uma mensagem toda, e ele fala assim: espírita, amai-vos e instruí-vos. Então ele acrescenta ao amor a instrução. Porque Jesus veio falar de amor, ensinar o amor, dar o exemplo do amor. Então deve ser algum controle daqui do coisa aqui, ó. E para isso foi necessário quase 2 anos. O surgimento da ciência, para que pudesse falar, instrua-se também. Instrua-se. Porque é pela instrução que a gente melhora a nossa liberdade. É pelo conhecimento que a gente vai aprender a melhor amar. E aí não tem como não vir na minha cabeça Fernão Capelo Gaivota. Quem já leu esse livro? Levanta a mão quem leu Fernão Capelo Gaivota. Gente, só esse pouquinho de gente. Vocês têm que ler esse livro. Eu li esse livro quando eu era adolescente. É uma história de uma gaivota que gostava de voar. Só gostava de voar. Enquanto o bando ia ali comer comida de cabeça de peixe, de resto dos pescadores, ela gostava de voar. Aí ela é expulsa do bando e vive uma vida solitária, mas aprendendo a voar. Não posso contar o livro não, né?
vou contar o livro, não. Vocês vão ler esse livro. Baixa na internet, tem em PDF. É um livro facinho de ler, gostoso demais. Quem lê não vai se arrepender. Mas só que lá no final, né? Lá no final, ele encontra um mestre, depois de muita coisa acontecer, e o mestre mostra para ele que ele tem que voltar para ensinar o bando que tinha expulsado. E ele fica ali, mas como voltar? Eles me expulsaram, eu não vou dar conta. Aí o Xiang fala para ele, até para amar precisa saber como. Quantos de nós queremos amar, mas não sabemos como? Quantos de nós querem ajudar, mas não sabem como? Não é por falta de boa vontade, não é por falta de espírito de servir e de amor, mas é porque a gente não sabe. Muitas vezes, um pai ou uma mãe, querendo ajudar um filho e amando o seu filho, dá tudo o que ele quer. E hoje a psicologia vai nos ensinar que se a gente não ensinar os filhos a ter uma frustração, passo a passo, e ele lidar com essas emoções da frustração, de não ter as coisas, saber lidar consigo mesmo, ele depois como adulto não vai saber, e por qualquer frustração que ele tem, ele pode até se suicidar porque não sabe lidar com a frustração. E o pai e a mãe têm o dever de ensinar, de frustrar seus filhos. Olha só, o pai e a mãe, quem nos ensina isso? A psicologia. Quantas vezes a gente faz coisa que a gente acha que é certo e na verdade está prejudicando. Vou criar uma reflexão para vocês. Vocês acham que é certo dar esmola? Eu já dei muita esmola. Depois peçam o Sérgio para falar aqui para vocês sobre dar esmola. Cada um pode fazer o que quiser, liberdade. Mas quando você dá esmola, você está mantendo a situação daquela pessoa. A gente tem que dar dignidade. E aí a gente começa a pensar em caridade coletiva, que é alguma coisa que Jesus não pensou. Porque eu posso servir individualmente, devo servir individualmente, mas eu individualmente dou conta de dar dignidade e dar uma vida melhor para esses drogaditos e para essas pessoas que estão na rua pedindo esmola? Eu dou conta sozinho? Não tem jeito. Alguns problemas públicos têm que resolver publicamente. Eu tenho que me juntar com outras pessoas que querem resolver o problema, instituições, ONG, governo, e buscar uma solução que dê dignidade para esse povo. Então eu estou falando isso porque essa casa tem um projeto assim. A gente tem que reconhecer isso. Então vocês procurem os projetos que o Sérgio promove, que procura dar dignidade a essas pessoas. Porque eu sozinho não consigo, mas tem grupos tentando trabalhar e tentando fazer isso. E se eu quero fazer isso, eu me junto a esse grupo que está buscando resolver. Porque tem equipe que vai lá, atende e oferece essas pessoas ir para uma casa de transição, recuperação. E enquanto tiver gente mantendo eles ficarem na rua, eles vão ficar na rua. Numa última conversa com o Sérgio me relatou que uma pessoa dessa na rua recebeu R$50 de esmola. Ele vai continuar ali, vai continuar usando drogas, a hora que secar, não tiver mais, ele vai ter que procurar ajuda. E existe quem ajuda. Então a gente tem que conscientizar. Isso é instrução, gente. E quem dá esmola, dá com a maior boa vontade, com o maior coração. Mas a gente tem que realmente ter essa ética de responsabilidade, procurar conhecer, sabe, aonde que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, procurar as ONGs que têm projetos,
procurar as casas espíritas que têm projeto, as igrejas que têm projeto, para melhor servir. Então, a ideia que o Espiritismo traz é essa: como melhor servir? Como eu posso melhor servir? E aí é a instrução, é o conhecimento. Conhecimento não ocupa lugar. Tá? Bom, já chegando no final, né? Concluindo o servir no Evangelho segundo Jesus. Vou levantar aqui para fazer esse fecho. Realmente, todos que estudam a essência do conhecimento cristão, que pode ser buscado lá nos evangelhos canônicos, nas epístolas, esse cristianismo primitivo, vai perceber que a ética, o princípio da ética está todo lá. Só que Jesus não poderia ter dito tudo. E ele fala isso. Ele fala que ele tinha muito mais coisas para dizer do que ele poderia dizer. Então, o que faltou no conhecimento de Jesus, que é o amor, que é a base, na ética cristã? A necessidade do burilamento da sensibilidade da razão. A sensibilidade é esse amor que Jesus falou, que leva à ação, que leva o servir, que leva à caridade. Mas faltava também o conhecimento. E hoje a gente tem conhecimento da cultura, conhecimento da natureza, que são as ciências, conhecimento de si mesmo, profundo já, e conhecimento da ética que vem da filosofia. Então nós temos um monte de ferramenta que os primeiros cristãos não tinham, que Jesus não tinha na época para poder ensinar. A ciência começou a ser desenvolvida depois do século XVI, com Galileu Galilei e as experiências dele. As ciências humanas começaram ali na época de Kardec. Então, hoje a gente tem que pegar todos esses recursos, né, esses livros, adquirir esse conhecimento, refletir, para ver como melhor agir. E para terminar, mais um livro que me veio agora, não tem nada a ver com o Espiritismo, mas é um livro que fala desse servir, e fala do servir no mundo dos negócios, é O Monge Executivo. Vocês já leram esse? Quem leu? Pouquinha gente leu, vale a pena, viu gente? Vale a pena demais. É um livro extraordinário, que é o líder, aquele que quer ser líder nos negócios, tem que ser aquele que melhor serve, que mais serve, que invoca tudo do cristianismo e do espiritismo. Então o espiritismo vem com essa proposta, mas Jesus falou, sedes perfeitos como o vosso Pai o é. Nessa fala de Jesus, ele está indicando um pouco isso que eu estou falando aqui, que a gente tem que buscar esse aperfeiçoamento. Só que isso não foi muito à frente, né? Isso não foi desenvolvido. A religião e o cristianismo na história não desenvolveu isso. O espiritismo vem muito claramente falar que cada um de nós tem essas três dimensões. As duas primeiras, sensibilidade e conhecimento, amor e conhecimento, e o terceiro, que é o mais importante, pôr em prática. Pôr em prática é servir, pôr em prática é o amor, caridade e ágape. Muito obrigado.